Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 11. É 11 ou 12? É 12. 12 de novembro. São 9 horas e 31 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: você tem tido resultado com o Senhor Jesus? É uma pergunta. Às vezes, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em nome de Jesus. Às vezes, nós procuramos buscar o Senhor Jesus com sinceridade. Às vezes não, sempre. Mas só que muitas das vezes não tem tido resultado. Pastor, por que não tem tido resultado, pastor? Ou pastora? É porque eu estou em pecado? É porque eu peco contra Deus? Não. O problema muitas das vezes de você não ter um resultado não é o pecado. É porque nós precisamos entender com clareza o que o Senhor Jesus quer de nós. Qual é o tipo de chamado que Ele te chamou? Esses dias mandaram uma mensagem dizendo: os levitas louvam, não bate palma louvando. Ué, mas você louva ao homem ou a Deus? Então, se você está louvando com palma ou sem palma, quem está recebendo a tua oferta é Jesus. Amém? Então, as pessoas estão servindo a Cristo não porque eles querem resultados. Você sabia? Tem pessoas que estão servindo o Senhor Jesus para atrapalhar a obra de Deus. Você não sabia disso, não? Tem pessoas que está servindo a Jesus, entre aspas, para atrapalhar a causa. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse para os fariseus: vocês não entram e nem deixa o povo entrar. Como, pastor, que eu não deixo o povo entrar? Quando eu não pratico o que eu estou aprendendo. Nossa, pessoal, é difícil servir Jesus. Eu estava falando para a Rose de madrugada: Rose, é difícil. Eu fico pensando naqueles que não são batizados com o Espírito de Deus. Se eu que sou batizado já é uma guerra, imagine quem não é batizado. É por isso que nós precisamos deste resultado. Este resultado não é uma vida financeira. Esse resultado não é uma vida abundante. Esse resultado é o Espírito de Deus. Ele é crucial, pessoal. Mesmo nós desobedecendo Ele muitas das vezes, Ele é crucial na tua vida. Porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sinceridade da tua alma. Jesus, Ele elogiou 3 pessoas no Novo Testamento. 3 pessoas. Você vê que Deus, Ele não olha para a condição. Uma dessas pessoas era uma viúva pobre. Outra dessas pessoas era um centurião, um homem ungido com autoridade. A outra pessoa era uma mulher que quebrou um vaso de alabastro sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, preparando Ele para a morte. Então, o segredo está nessas 3 pessoas. Viúva pobre, sacrificou sem poder. Centurião, reconheceu a autoridade no Cristo vivo, porque não precisava ele ir, bastava uma palavra.
A viúva, a mulher que não tem nome, que quebrou um vaso de alabastro. O que é um vaso de alabastro? É um perfume caríssimo. Ela quebrou sobre Jesus, se eu não me engano, foi na casa do Simão leproso que ela quebrou. E eles reclamaram do sacrifício daquela mulher. Ela não tinha uma toalha para secar os pés do Senhor Jesus, mas ela tinha um cabelo longo que ela enxugava os pés, secava os pés de Jesus com o próprio cabelo. Amém? E chorava. Ela lavava os pés do Senhor Jesus e chorava. Perdão, eu acho que eu errei aqui, alguma coisa aqui. A moça, ela que chorava, ela lavava os pés de Jesus, foi na casa de Simão e enxugava com seus cabelos. A gente vai entrar aqui nos escritos e vamos ter a realidade da mensagem, porque a mensagem está escrito em 3 livros diferentes, se eu não me engano. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não ter uma servidão sem resultado. Porque senão a gente vai começar a achar culpados. Ah, é o pastor. Tá com aquela camisinha curtinha lá que não consegue nem fechar. Ah, não, é a missionária. Esse brinco rosa aí. É a pastora. E aí? Com um brinco rosa de pano. Pessoal, nós precisamos olhar para dentro de nós. E sabe quando que você olha para dentro de você? É quando você para pensar. No muito falar, nós pecamos. No muito questionar, nós não agimos. Nem sempre você vai ter tempo para pensar. A fé, papu, ou é ou não é. Ou eu faço ou eu não faço. Foi como eu falei aqui. Resolveu? Não precisa você dar a volta. Não. Acabou. O pastor é um homem como qualquer outro homem. Só que ele está imbuído com uma autoridade espiritual. O centurião estava imbuído com uma autoridade o quê? Eclesiástica, que foi dado pelo rei. Para ele ser um policial. Então são autoridades, mas com valores diferentes. Os valores espirituais não é igual aos valores materiais. E muitas das vezes nós estamos deixando de ter resultado porque nós pensamos só nos valores materiais. Porque nós ainda somos materialistas. Não estou dizendo que você não tem que ter resultados materiais. Tem que ter. Mas o nosso objetivo aqui é muito mais espiritual. Eu lembro de um homem que a pastora mandou uma mensagem para ele, pregando sobre salvação para ele. Ele era um homem poderoso, um homem rico. E ele esnobou aquela mensagem e ficou mostrando a mensagem para várias pessoas, chamando a pastora de louca. No dia seguinte, passou uma noite, passou uma tarde, passou uma madrugada. No dia seguinte ele já não existia mais, porque ele recusou o resultado que Jesus estava dando para ele. Nem o ouro dele, nem a riqueza dele, o poder aquisitivo dele salvou a vida dele. E aí? O bom é que quando você pula para o outro lado da eternidade do fogo, você não esquece de nada. Você lembra de toda a vida que você viveu em vida, porque lá é onde está os pensamentos humanos, os desejos da carne, é no inferno. Mas no paraíso
nunca mais você vai lembrar de mais nada. Ah, eu vou ver o pastor lá, você não vai me ver lá, você não vai me reconhecer. Porque a mente humana não entra no reino de Deus. É por isso que você vai precisar de um corpo transformado. E se o corpo é transformado, a mente também tem que ser transformada. Mas para que eu e você venha ter um corpo transformado, uma mente transformada, na eternidade já tem que começar onde? Aqui. É por isso que nós se desvia do pecado, nós se desvia da mentira, nós se desvia do ciúme, do medo. Vai vir! Se eu falar para você que não vem, vem. Sempre vai vir. Porque nós ainda estamos no mundo. Então é necessário que nós venhamos compreender e se analisar. O próprio Paulo disse isso. Antes de você participar da Santa Ceia, a Santa Ceia te dá o quê? Lembrança da morte de quem? E a morte de Jesus é o quê? É ruim ou é bom? Graças a Deus que ele morreu. Se não morresse, tu não estaria aqui. Você está entendendo? Então, a morte do Criador, ela foi resultado para mim e para você. Mas será que a nossa vida tem dado resultado? Jesus tem tido resultado na nossa vida? Estou falando de materialismo não, pessoal. Estou falando de paz. Estou falando de reconhecimento. Eu estou falando de humildade. Eu estou falando de simplicidade. Mesmo nós com o poder aquisitivo da inteligência, porque é um poder ou não é? Os inteligentes, os intelectuais não são os caras, os nerds. Mas para Deus isso não vale de nada. É por isso que Ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. É por isso que Ele chamou você lá da negridão deste mundo, lá da podridão deste mundo, e te colocou em cadeiras de honra. Cada cadeira dessa que tem na igreja é uma cadeira de honra, se você não sabe. Você nunca leu, não? Que você sentaria num trono diante Ele? Isso daí, você acha que as cadeiras da igreja é o quê? É o trono que Jesus fala. Aqui na terra. Aqui na terra você já senta nos tronos de honra. A Bíblia, ela faz essas perguntas para nós. Abre a sua Bíblia lá no livro de Filipenses. A Bíblia, ela fala com a gente. O Senhor Jesus, Ele tem pressa em nos abençoar. Mas Ele não vai poder abençoar enquanto nós não compreender os princípios da sua vontade. Ele não vai poder nos abençoar enquanto nós não compreender os princípios do seu querer. Amém? Olha só o que o nosso Criador e Salvador e Redentor Jesus Cristo diz. Ele fala assim neste domingo do dia 12 de novembro. Ele fala assim, lá no versículo 2:1. Filipenses 2:1. Se você não sabe, Filipe, ele era quem? O filho de quem? Filipe era o filho de quem? Era Filipe? Não. Filipe não era o filho, não. Era Timóteo, perdão. Filipe é um outro discípulo que depois nós vamos falar. Filipe era um discípulo. Olha só o que diz. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo,
alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito com letra maiúscula, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Viu? Esse é o sentimento que você, que eu tem que ter, para que as nossas vidas, ela possa nos dar resultado. Amém? Amém. Parei onde? Parou no 2. Agora tá no 3. Vou ler de novo 2. Então, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unido de alma e mente. Você vê que nós estamos falando de 3 o quê? Peraí. Alma, mente, resultados. Os resultados. Os resultados. E os resultados tá aqui, ó. No 2. Então, complete a minha alegria. Amém? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e mente. Nós estamos falando aqui de espírito e alma. Alma é amor. Fé é o quê? É o quê? Espírito, razão. E nós não estamos falando das 3 pessoas que o Senhor Jesus ele elogiou. A viúva pobre, ela não pensou na sua necessidade. Ela sacrificou tudo que tinha. Era o quê? Era 2 moedinhas que ela tinha, né? Por que moedinhas? Porque naquela época eram umas moedinhas pequenininhas mesmo. Mas essas moedinhas não equivaliam a R$1, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos. Essas moedinhas equivaliam a um trabalho, um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Você vê que ela não... será que essa mulher ia arrancar o elogio do Senhor Jesus dando 2 moedinhas de 10 centavos? O que tu faz com 10 centavos hoje? Nem a bala acho que tu consegue, né? Então, aqui foi um tipo de fé que ela usou e comoveu a atenção do Senhor Jesus para a vida dela. Eu acredito que ele mudou a história dela. Porque se for escrever tudo que se aconteceu, coitado de nós, né? Para poder ler. Aí diz aí, lá a segunda, o centurião. O centurião falou o quê? Não preciso que o Senhor vai lá. Sou imbuído de autoridade. Se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Porque eu tenho homens ao meu comando. Se eu falar para eles vai, ele vai. Se eu falar para eles vem, ele vem. Então se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo será curado. Autoridade. E a outra foi a mulher que o ungiu. Tudo tem sacrifício, pessoal. Se você quer servir Jesus e não quer viver uma vida de sacrifício, se eu quero servir Jesus... pastor, é difícil, né? É difícil. Se você não quiser viver uma vida de sacrifício, você não vai conseguir. Você acha que é fácil pregar o evangelho na manjedoura, nesse corredor quente? Ainda tem que fechar a cortina para poder a imagem aparecer ali, porque lá em cima nós não temos a cobertura ainda. Você acha que é fácil?
Você acha que é mamão com açúcar? Tem que ter coragem. E vocês também têm que ter coragem para vir de tão distante para poder ouvir a mensagem da fé. Aleluia. Mas não adianta você ouvir a mensagem da fé se você não tiver esse entendimento do centurião. Vocês têm que aprender. Comando de guerra não foi feito para questionar. Foi feito para o quê? Obedecer. Obedecer. Nós temos o que aqui? Duas autoridades iguais. Eu não sou maior e nem ela é maior. Somos iguais. Se eu tiver aqui, não está tendo concordância, porque vai ser do meu. Se ela tiver aqui, não vai ter concordância, porque vai ser do jeito. E se os dois estiver igual? Acabou. O que ela fala, está falado. Se ela falar, está abençoado, está abençoado. Eu vou questionar? Foi o que o centurião tentou dizer para... Tentou não, falou para Jesus. Aí você sabe o que Jesus falou? Quando você bota a mão na boca é o quê? Exclamação? Não, acho que é espanto. Nem todo Israel vê fé igual essa. O homem só falou algo, gente. Você vê que fé, a fé é palpável. Ela é vista. E ela é uma arma poderosa. Satanás sabe que ela é uma arma poderosa. É por isso que ele bota dúvida. É por isso que ele faz a gente desobedecer. Faz não. Induz. Não é porque ele não faz. Ele induz. Como que ele induz? Por pensamento. Por pensamento da alma. Pensamento do espírito. Pensamento da alma. O pensamento do espírito também é esse. O que é o pensamento do espírito? Autoconfiança. Já viu aquele menininho de 17 anos quando ele consegue a sua primeira moto? Gente, que lindo! Não é? A autoconfiança que ele vai gerando dia a dia se transforma em uma arma contra ele. Já não vê mais os limites do perigo. Então nós temos que ter cuidado com o mundo espiritual também. Porque à medida que nós vamos crescendo, corre o risco da gente ter o quê? O orgulho, a prepotência. Se eu perder essa humildade, se a pastora perder essa humildade, o ministério da gente está dado ao fracasso. Tu acha que não vai vir essa tentação? De achar que eu sou alguma coisa? De achar que eu sou dono de alguma coisa? No dia que eu achar, o Espírito Santo já não vai mais estar podendo me ajudar. Aí é por isso que você não vê resultados. Porque eu lembro uma vez que o bispo ele falou que tem muita gente que está no galope. O que é o galope? Que nem um cavalo no galope. O cavalo do bandido no galope. O cavalo já estava morto há muito tempo, mas ele não parou porque ele estava em quê? No galope. Saul, ele estava no galope. Por que Saul estava no galope, pastor? Porque Saul era rei. Quem ia tirar ele de rei? Ninguém. Mas ele reinou 40 anos praticamente sem Deus. Peraí. Mandava e desmandava, não é? Então tem muitas autoridades que estão servindo a Deus sem Deus. Ele não perdeu o título de pastor, de bispo, de padre, de missionário, de missionária. Tá lá, mas não tá tendo resultado. E às vezes a pessoa ela não tem coragem de enfrentar um calor deste, enfrentar uma reunião de 1 hora para ensinar o seu povo. Aí começa a botar pessoas.
começa a convidar um, convidar outro. O sacrifício é seu. O sacrifício é meu. Não tem essa não. O sacrifício é seu. Não é nós que vai lutar pela tua família. Nós vamos te incentivar a lutar pela... Não é você que vai fazer essa obra crescer. Nós vamos fazer essa obra crescer. Não é eu que vou fazer essa obra crescer. Se eu falar que é eu, Deus corta. Ele para com tudo. Então, nós precisamos ter isso aqui, ó. No 2. Então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu preciso ser de Deus para ter resultados? Pergunta, pessoal. Não. Fala com a boca. Não, pastor. Não. Não. Eu só preciso ter um propósito firme. A Bíblia diz que eles começaram a construir uma torre de Babel. Lá na torre de Babel não tinha nada de Deus. Lá quem estava construindo a torre de Babel era quem? Era Nirode. Era Nirode, sua mãe, né? Ali eles corromperam a história. Ali eles tentaram corromper. Aí se criou a Babilônia. Ali eles tentaram. Deus, ele falou assim, olha, falou com quem? Com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. Se eles continuar desse jeito, ninguém para eles. Porque eles têm o mesmo pensamento, mesma conversa, mesmo propósito, mesma ideologia. Ninguém vai parar. Você está vendo porque nós temos que ser o quê? Não tem essa de ciúme. Não tem essa que eu sou melhor. Somos todos iguais perante a Deus. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Só existe o quê? Padrões. Hierarquias. As hierarquias têm que ser respeitadas. Eu tenho que respeitar a sua autoridade. Você não tem que ter medo do pastor. Você não tem que ter medo da pastora. Mas tem que respeitá-la. Porque no dia que você tiver medo, você não está tendo resultados. Amém? Você não tem que ter medo. Não deu, não deu. Eu não pude fazer. Eu não pude ir. Amém. Mas o resultado é seu. Não é meu. Aí... ele diz mais no 3, não faça nada por interesse pessoal ou por vaidade. Ó, eu vou fazer porque o pastor vai ver e vai me elogiar. Não, Jesus ele elogiou esse pessoal aqui sem eles perceber. Eu não acredito que Jesus elogiou eles para eles ouvir. Mas às vezes quando é necessário dar um elogiozinho. Porque isso se dá o nome de motivação. Você não fica você não vai ficar em nenhum relacionamento que você não está tendo elogio do teu marido, vai? Só pancada, só desgraça, só maldição. Você não vai. Você não vai. Aí você quer um carinho, o cara vem com uma maldição. Você quer passear, o cara vem com uma maldição. Você não fica dentro de um relacionamento desse. Mas como que você tem que mudar esse relacionamento? Ao teu gosto. Quem tem gosto aqui? Cada um de nós tem gosto. O meu homem tem que ser como eu quero. A minha mulher tem que ser como eu quero. Pegou a visão? Não é um lá, outro cá, ó, é igual. Porque quando um pensar, o outro vai ceder. Quando um imaginar, o outro já vai estar fazendo. Quando ela só pensar em casa, quem me dera comer aquele chocolate da Cacau no... Como é o nome? Cacau Show. Caro, né? Eita. Aí daqui a pouco vem
O homem solta em Caxias ou na cidade. Aí o Espírito Santo faz ele olhar para a loja Cacau Show. Acho que eu vou comprar isso para ela. E vem com o chocolate da Cacau Show. Meu Deus. Aí tu vai servir ele com doçura, né? Você ouviu meus pensamentos, mas não foi ele que ouviu seus pensamentos. Foi o Senhor que você serve. Aí ele diz aqui, ó, no 2. Então, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e mente. Espírito, mente e alma tá conectado. Poxa, quem me dera sair um final de semana para comer uma pizza. Só pensou. Aí chega o homem, poxa, vamos sair? Do nada. Tu nem sabia que ele tava com dinheiro. E daqui a pouco tá lá você comendo aquilo que você desejou. Isso é ter o mesmo pensamento. Quando eu agrado o Senhor Jesus, eu tenho resultado com Jesus. E Jesus, ele aspira o quê? A tua alegria. E tu tá lá com teus pensamentos. Obrigado, Jesus. Foi o que Jesus fez com essas pessoas. Você acha que essa mulher deu um dia de trabalho para a obra de Deus? A vida dela passou a ser igual? Você acha que esse homem que só reconheceu a autoridade do Senhor Jesus, você acha que não foi curado? Essa mulher que quebrou um vidro de perfume, você acha que ela não foi honrada? Até hoje. Até hoje, para você pregar a palavra de Deus, você tem que falar de quem? Dela. O que os anéis da história vai falar de nós? Que eu fui um pastor arrogante? Que eu fui um pastor prepotente? Ou que eu fui um pastor amoroso, mas severo quando tinha que ser, mas levei o povo a um relacionamento com o Senhor Jesus? Não é fácil não, pessoal. Te ensinar. Eu tenho que te ensinar e me ensinar ao mesmo tempo. Porque quando eu prego para você, eu estou pregando para mim. Você acha que a minha consciência fica parada? Ela pensa. Jesus fala pela minha boca e minha consciência recebe o que eu estou falando. Nós não temos um retorno. Você vê que é uma loucura, né? A palavra só vai para aí, mas não tem a caixinha que vem para cá.